Hoje nós damos continuidade à nossa série Ecos de Esperança. E para relembrar vocês um pouquinho do que tratamos no domingo passado nós conversamos um pouco a respeito das profecias messiânicas. E como, a partir das palavras de Isaías, ou até mesmo de Jeremias, Joel também fala algumas coisas, quase que todos os profetas e alguns salmos também remetem à vinda de uma era que seria uma era em que as coisas não seriam mais como estavam. Seria uma era de paz, não de guerra, seria uma era de companheirismo e não rivalidade, seria uma era de construção e não de destruição. E o marco dessa era seria o reinado do Messias. Seria aquele momento em que o ungido do Senhor, isso quer dizer Messias. Messias é uma palavra em hebraico que foi transliterada para português, que também foi traduzida para o grego, por isso Cristo. Sabe, Jesus Cristo? Cristo não é o sobrenome de Jesus. Provavelmente ele era Ben Yosef, porque ele era filho de José. Mas convencionou-se, pelo passar do tempo, Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Jesus, o Messias. Então lembre disso. Não fique aí falando, não, Jesus, sobrenome Cristo. Não, 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 não. Mas essa era do Messias, esse tempo messiânico, esse tempo em que o reino de Deus seria a realidade na terra. E a expectativa não era uma expectativa de fuga, de tipo, vai chegar um dia que a gente vai pegar uma nave espacial, sabe, coisa tipo Raul Seixas, pegar uma nave espacial e vai embora. A gente vai um dia habitar num lugar, num outro planeta, ou num outro lugar, numa outra dimensão, e nessa outra dimensão vai ser maravilhoso. Você fala, não, mas Winston, o Apocalipse fala de uma outra dimensão. Abre lá a sua Bíblia, você não precisa abrir agora, mas abre em casa hoje à tarde, e você vai ver que Apocalipse fala a respeito de uma nova Jerusalém descendo dos céus e conectando os céus com a terra, e haverá um novo céu e uma nova terra. E aí, finalmente, haverá de forma total e final o reino do Messias. Mas ao que me consta, as profecias messiânicas, quase que em sua totalidade, as que não são apocalípticas, em quase sua totalidade das profecias do Antigo Testamento remetem ao nascimento, vida e morte e ressurreição de um homem que já veio. Por isso nós celebramos o Natal. Estão comigo? É. Então o Messias já veio. Faz 2000 anos que nós estamos vivendo uma era, uma dispensação, um tempo em que o reino de Deus já está entre nós. Porque Jesus andava por aí anunciando o seguinte: arrependam-se e creiam no Evangelho. Qual era o Evangelho? O reino de Deus está aqui. 2000 anos. E nós já vivemos a presença do Espírito Santo sobre nós. Então, o chamado de domingo passado foi que esses ecos de esperança, iniciados há 3.500 anos com os profetas no Antigo Testamento, reverberem até a nossa era, porque a nossa era é a era de realização do reino de Deus. Deixa eu fazer uma enquete rápida. Quantos de vocês são cristãos? E aqui não é para constranger ninguém que não é, eu só quero saber quantos são cristãos. Levanta a mão, por favor. Pode, se você é católico, se você é evangélico, se você não sabe o que você é, mas você é cristão, se você talvez até espírita, se você é espírita, adventista, o que você for, levanta a mão de novo. Beleza, você é cristão. Todos os cristãos, sem exceção, são habitados pelo Espírito Santo, que os dá a eles poder de viverem o reino de Deus agora. Logo, é possível agora viver o reino de Deus que Joel dizia que um dia Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne.
Os jovens teriam visões, os idosos, os velhos teriam sonhos. E outro profeta diz que Deus seria o Deus e o povo seria o seu povo e ele habitaria com os seus. Hoje, através do Espírito Santo, já podemos e devemos viver isso. Esse foi o eco de domingo passado. Esse domingo, nós vamos falar a respeito de sons de um futuro realizado. E parece um paradoxo, porque um futuro realizado parece algo anacrônico. Como que o futuro pode ser realizado? Como podemos viver o futuro hoje? E a base da nossa conversa vai ser a conversa do anjo Gabriel com Maria. E a Maria é um personagem tão esquecido no mundo evangélico. Provavelmente por reações históricas, Maria tem sido colocada num lugar de não só esquecimento, mas muitas vezes de desrespeito. Imagine bem quem Maria é. Imaginou? Será que cabem os posicionamentos que tantas vezes os grupos protestantes evangélicos têm a respeito de Maria, esposa de José, mãe de Jesus Cristo, mãe do Messias? Eu acho que podemos olhar novamente para Maria e aprender com ela alguns sons, algumas mensagens, algumas coisas pertinentes à realização de um futuro já presente. Portanto, eu queria chamar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas 1. Quase todos os evangelhos, com exceção de Marcos, até João trata do nascimento de Jesus, só que a mensagem de Natal de João, do Evangelho segundo São João, é um pouco truncada, porque ela vem em termos meio que filosóficos, tipo assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que ele está dizendo é que Jesus nasceu, porque Jesus é o Verbo. É aquele que não só proclamou, mas na sua encarnação revelou de forma total e generosa o caráter total de Deus, do Pai. Então, João também afirma, Marcos não fala nada a respeito disso, mas Lucas e Mateus falam. E em Lucas 1, 26, e para que a narrativa não fique truncada, eu quero ler com vocês, eu vou ler e vocês vão ouvir, ou até abrir a Bíblia de vocês, eu quero que nós leiamos ele todo, porque as narrativas são feitas para serem lidas como história, não como um livro técnico. Então vamos ler a narrativa inteira e aí nós voltamos e vamos arrazoar algumas coisas a respeito da experiência de Maria com Gabriel e vice-versa. Assim diz o texto bíblico em Lucas 1, a partir do 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou então Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, então: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Ecos de esperança. É interessante nós entendermos um pouco culturalmente o que está acontecendo aqui na história.
Tantas vezes nós olhamos para a história do Natal e vemos dois adultos indo ali para Belém ter, né, uma mulher adulta com já uma barriga avantajada, afinal de contas, 9 meses, as coisas começam a pesar. O William está por aí? Eu acho que o William não conseguiu vir hoje, nem o William, nem o Wilson. Os dois irmãos estão com as esposas de cada um grávidas. Uma está esperando gêmeos. A gente pensa naquele barrigão, né, difícil de carregar. E isso é normalmente o que colocamos em mente. Mas neste momento aqui, o que temos na história é provavelmente uma menina nos seus 14, 15 anos, talvez 13, prometida em casamento a um homem, provavelmente um pouquinho mais velho que ela. Não um galeguinho adolescente, mas provavelmente um pouquinho mais velho. E prometida em casamento porque esse tal noivado durava cerca de 12 meses, para então ser celebrado o casamento. E nesse período de noivado, a noiva permanecia na casa dos pais, o noivo permanecia com as suas atividades de homem na sociedade, fazendo os afazeres provavelmente parecidos com o seu próprio pai. E Maria, muito provavelmente na casa de sua mãe, recebe a visita de um anjo ainda como adolescente. Que naquela cultura não eram os adolescentes millennials que nós temos hoje em dia. E millennials, adolescentes, não se sintam aqui de forma alguma rechaçados. Mas hoje nós temos todo um sistema de conforto, né? Nós temos Netflix, nós temos videogame, nós temos a mamãe e o papai para fazerem todas as nossas delícias e nós sentamos no sofá esperando que um anjo apareça e nos diga: você está grávida. Essa é a pior coisa que pode acontecer com uma adolescente hoje em dia. Naquela época, não era muito diferente. Era bem diferente com relação aos confortos. Não tinha Netflix. Provavelmente o sofá de Maria também não era tão confortável. Provavelmente uma casa de chão batido, com talvez algumas palhas cobrindo, ou simplesmente um teto de barro e madeira, parecido com sapé. E Maria, como uma mulher de 14 anos, já prometida ao seu marido, recebe essa visita de Gabriel, um emissário de Deus. Eu imagino os planos que Maria tinha, já que havia sido escolhida por um homem para casar-se. Se você já é casada, ou se você já noivou, ou está namorando, pronta para receber aquele tão importante pedido, você sabe o que é ser escolhida. Ela tinha planos vastos com José, provavelmente, e nos próximos meses esses planos se concretizariam. E pelo que sabemos do final da história, José era um homem digno. José era tão digno que quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, para que ela não fosse punida pela lei judaica, pela lei mosaica, que, por sinal, era morte, para que ela não fosse punida dessa forma, ele resolve sair de fininho e deixá-la para que não houvesse nenhum alarde, ela sobrevivesse com o bacuri, nesse caso Jesus, perdão, sobrevivesse com um garotinho e ela pudesse seguir a sua vida e ele seguisse para o lado, escolhendo talvez outra. Mas depois de ser também visitado pelo anjo Gabriel em seu sonho, ele cancela os planos de deixá-la e resolve assumir uma menina que diz ter sido visitada por um anjo, engravidada pela ação miraculosa do Espírito Santo e que teria um garoto que seria o Senhor de todo o universo. Eu sei que para nós cristãos isso pode parecer, Winston, essa história é normal, a gente está acostumado. Por um segundo, para. Presta atenção na história que José comprou. Eu sei que ele teve um sonho. Não tinha feijoada naquela época, nem rodízio de pizza. Ele comprou uma roubada fenomenal. E Maria, uma menina de 14 anos, concordou
com uma mensagem louca. Você entende o que eu estou falando? Aqui eu não estou querendo ser herege, nem desdenhar das coisas da Bíblia, a gente já vai mergulhar nela. Mas você consegue enxergar a profundidade de tudo que está acontecendo nessa história? Tantas vezes no Natal nós repetimos essa história, às vezes até com encenação, né? As menininhas de 4 anos chegam com barrigão, sempre com um véuzinho azul, e o José normalmente constrangido, de 8 anos, assim, meio que, o que é que eu estou fazendo aqui? A gente faz dramatização dessa história, como se fosse a história mais comum da face da Terra, e é a história mais incomum de todas as histórias, mitos e lendas que nós podemos imaginar. Deus, o Verbo, como um embrião dentro do útero de uma adolescente que não conhecia homem. Você acredita em milagre? Se você disser não, deixe o cristianismo. Porque a raiz do cristianismo é a encarnação do Deus Todo-Poderoso de todo o universo, que se tornou um embrião dentro do ventre de Maria. É impossível ser cristão e não crer em milagres, porque a concepção de Jesus é o primeiro do cristianismo. A história de Maria. Não teria sido legal e mais democrático? Talvez um tanto quanto mais compreensivo se o anjo, em vez de dizer a Maria que ela seria a mãe de Jesus, se ele tivesse perguntado a Maria? Pense comigo. Um tanto quanto impositiva essa vontade do anjo de Deus. Chegar com uma menina de 14 anos com planos de casar, podendo perder o seu noivado, podendo ser assassinada pela sociedade, tantas coisas poderiam acontecer, e Deus simplesmente diz a Maria: você vai ser mãe do Filho de Deus. Parece que Deus não é tão democrático quanto tantas vezes nós colocamos ele pintado nas coisas, né? De tipo, não, se Deus quiser vai dar tudo certo. Não, eu vou orar muito e Deus vai fazer. Enquanto parece que com Maria ela não estava orando nada, provavelmente ela estava orando pelo maridinho dela que ia vir daqui a um tempo. Ela estava feliz da vida. E chega um anjo e diz: ó agraciada. Ela diz: ô visagem. E diz: você vai ser mãe. Como que eu vou ser mãe? Eu sou virgem. Eu te explico isso depois. Mas o Espírito Santo conceberá o Filho de Deus e você vai parir o Filho de Deus. A soberania de Deus continua ativa no seu propósito com a criação, sempre continuou. E isso é um conceito que no Natal é tão importante entendermos. Que, apesar de todos os acontecimentos da linha histórica, da linha cronológica humana, Deus permanece soberano sobre todas as coisas, sem exceção. E isso é uma verdade que precisa entrar nos nossos corações e mente como uma faca, como uma espada. Porque Deus continua soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o seu corpo, inclusive sobre a sua história, inclusive sobre você. Essa nuance da história de Maria é algo que tantas vezes no Natal passa despercebido. Mas Deus é soberano total sobre as nossas vidas. E é agora que a gente diz: glória a Deus. Por quê? Porque Deus, sendo soberano, Ele não precisa de autorização da sua criatura para cumprir o seu propósito. E talvez isso traga tremores na sua espinha dorsal até a sua cabeça e arrepie seus cabelos, dizendo: como assim? Como assim Deus não faz o que a sua criatura deseja? Deus não precisa de permissão, porque os seus propósitos, os seus desígnios, são soberanos, porque Ele iniciou tudo isso com um foco final:
E eu preciso lembrar que a palavra do escritor bíblico é que os planos dele não são para destruição, mas sim para prosperidade. Aqui não tem nada a ver com dinheiro, gente. Tem a ver com a prosperidade da sua criação, com o desenvolvimento da sua criação. O propósito de Deus como soberano será cumprido apesar de qualquer circunstância. Vocês permitem que eu abra um parêntese de 2 minutos? Abrirei. Essa semana nós fomos impactados com a mensagem trumpiana de que Jerusalém é a capital de Israel. Uau! Aí, gente, Sara, eu tenho que sair do Facebook. Essa semana eu me segurei, Sara. Eu me segurei tanto. Eu preciso de um parabéns de vocês, porque eu me segurei. E não escrevi. Eu não escrevi. Glória a Deus. Mas, gente, assim, eu vou sentar. Ainda tem 1 minuto e 20. Todos os presidentes dos Estados Unidos afirmam a mesma coisa que o Trump afirmou. Isso não é novidade, nunca foi. O Obama falou a mesma coisa. Todos eles. Aí, fazem um auê. Em parte do auê é quando a gente começa a dizer, tá vendo? Jerusalém vai voltar a ser a capital. E aí vai vir o anticristo, vão construir de novo o terceiro templo. Jesus está voltando. Faz 2000 anos que Jesus está voltando. E nesses 2000 anos, vez ou outra, Jerusalém é a capital de Israel. E aí toda vez que Jerusalém é a capital de Israel, o povo se eriça todo e Jesus está voltando. Gente, os propósitos de Deus não precisam da intervenção humana. Deus cumprirá os seus propósitos no tempo e do jeito que Ele quiser, sem vírgula nenhuma, apesar de nós, apesar ou usando até o Trump, se Ele quiser. Ele fará o que Ele deseja, porque Ele continua soberano sobre toda a história. Essa é a primeira máxima da história de Maria. Deus é soberano. E isso deve nos trazer conforto. Porque se Deus é soberano e a sua vontade, que não só é soberana, mas é boa, agradável e perfeita, ela ocorrerá, eu posso pular na onda dessa vontade. Vocês lembram do filme Procurando Nemo? Procurando Nemo? Vocês estão comigo? Oh, vocês estão aqui. Lembra daquela história com aquela tartaruguinha? Que o pai e a Dory estão procurando Nemo e tal, e dizem para ele pegar uma corrente, lembra? E aí eles vêm nadando e entram na corrente e começam, parece que, entrar num túnel, num buraco de minhoca interespacial, mas dentro dos mares. Se nós simplesmente formos atentos aos ecos, ficarmos atentos aos sons que vêm reverberando já há milênios e pularmos nessa onda de soberania de Deus, nós, de acordo com o apóstolo Paulo, podemos experimentar o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a vontade de Deus soberana, ela é. Pula dentro dela. E Maria fez exatamente isso. Maria, ao ser confrontada com a com a mensagem do anjo, ela apresenta uma certa circunstância para o anjo. Uma circunstância importante para quem vai ter um filho. Estar grávida pressupõe não ser virgem. Vocês estão comigo? Às vezes, algumas coisas que a Bíblia fala, assim, não, é uma virgem, concebeu, normal. Isso acontece sempre, caramba. Não. E Maria sabia o que não tinha acontecido.
Então existia um certo problema de circunstância. Não só Maria era virgem, como o complemento da história do anjo para com Maria é: ai, não se preocupa com a sua virgindade, não. A sua prima, que já é idosa e já perdeu todo o momento de ter filhos, porque ela já está na menopausa, ela está grávida também, e mais uma coisa, ela está no 6º mês de gravidez. Quer dizer, não só uma menina de 14 anos, 13, talvez 15, engravida, por obra e graça do Espírito Santo, mas a sua prima, Isabel, também se encontra grávida e agora concebeu pelo relacionamento entre Zacarias e Isabel, e concebem então João, e Maria, por ação do Espírito Santo, concebe Jesus, miraculosamente. Sabe o que eu pego sobre essa história de Maria e Isabel? É que o propósito de Deus não está atrelado às nossas circunstâncias. Jamais. Você ouviu o que eu falei? Os propósitos de Deus, a vontade de Deus, não está atrelada às minhas circunstâncias. Nunca. Interessante que quando Maria diz assim: ô anjo, tem alguma coisa errada. A mensagem veio para a pessoa errada. Por quê? Eu sou virgem. E o anjo simplesmente diz: eu sei. É que o Espírito Santo já fez o que precisava fazer e você está grávida. As circunstâncias não entram no propósito final. O propósito de Deus acontecerá apesar das circunstâncias. Finalmente, a última palavra de Maria, a última palavra, acredito ser a mais didática para todos nós. Maria responde, depois de apresentar na sua primeira palavra as circunstâncias que ela tinha: eu sou virgem. As circunstâncias que eu tenho impedem a ação de Deus. Essa parece ser a tese de Maria, adolescente. Não tem como eu engravidar. Eu sou virgem. Logo, não tem como Deus fazer isso, as circunstâncias impedem. Não tem como Deus fazer com que Isabel tenha um filho. Ela já parou de menstruar. Ela não tem como conceber mais. Zacarias está velho demais. Não dá. Eu sou virgem. Não dá. A resposta do anjo é: já deu. E no final das contas, quando Maria entende tudo isso, a resposta dela, que se encontra em Lucas 23, 38, é: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Essa é a resposta mais antinatalina de todos os tempos. Porque o Natal de nossa época parece ser tudo menos esperança, porque ele sempre tem a ver conosco. Em algum lugar parece que nós perdemos a história de Maria. Algo parece ter bloqueado um pouco os ecos de esperança. Que a mensagem de Natal passou a ser egocêntrica, narcisista e com um ponto na realização do meu prazer. Assim, nós fazemos listas de presentes e depois listas de dívida em cartão de crédito. Assim, nós fazemos festas de muitas vezes pessoas desconhecidas por todo o ano, mas no dia 24 estamos todos juntos para sentirmos esperança, mesmo que a esperança vá embora dia 25 pela manhã. Enquanto a mensagem do anjo a Maria nos traz ecos de uma esperança, de uma realidade já realizada, de um futuro que, mesmo que vá ser totalmente realizado quando Cristo voltar e finalmente reinar em pessoa, e aqui eu estou falando sim sobre o final de Apocalipse, mas é um som de uma história já realizada, porque
na palavra do anjo a Maria, nós temos a certeza da soberania de Deus, apesar das nossas vontades. Isso significa que a sua vontade, a sua, não altera o plano de Deus. As suas querências não mudam o propósito final de Deus. Porque o propósito final de Deus inclui você, mas não se restringe a você. Deus é soberano. Isso nos traz uma mensagem de esperança enorme. Porque eu não tenho como quebrar o propósito final. O propósito final de Deus não quebra. Ele usará quem quiser, quando quiser, para o que Ele quer. Sempre. Mas tem uma parte que me inclui. A parte que me inclui é a parte final de Maria. É a parte em que ela diz: eu sou tua serva, faça de acordo com a tua palavra. Porque eu creio que nós temos um lugar de decisão nessa história de esperança. Nós podemos escolher participar dela ou dar 2 passos atrás e reclamar dela. Nós podemos escolher ativamente guardarmos em nosso coração todas as coisas que acontecem, como Maria fez durante todo o desenvolvimento da vida de Jesus, até mesmo o momento final da cruz. E provavelmente ela, como uma das primeiras discípulas de Jesus, como uma das primeiras que olha para o seu próprio filho e diz: meu Salvador. Ela é aquela que talvez tenha inicialmente visto, ainda no decorrer do ministério e na proclamação de Jesus, nos confrontos de Jesus com os religiosos de sua época, de que aquele discurso daria num lugar que ela menos desejava. Mas diferente de muitos discípulos de Jesus que creram em sua palavra, que seguiram os seus passos e o deixaram no último momento, Maria estava lá, aos pés da cruz, no último momento. Enquanto Jesus sofria, sua mãe, que pela graça do Espírito Santo concebeu, e disse: sou tua serva, seja feita de acordo com a sua vontade. Ela seguiu os passos de seu filho até o último momento. E a palavra de Deus nos diz, os evangelhos afirmam, que ela guardava tudo em seu coração. Tudo o que acontecia. Existe sim uma escolha que podemos fazer nessa história de esperança e nessas mensagens de esperança que chegam a nós. Nós podemos participar do plano soberano de Deus, ou nós podemos reclamar e nos esquivar dos planos soberanos de Deus. A escolha nesse ponto sempre é nossa. Sempre, sem exceção. Eu queria que nesse Natal, e o grupo de adoração pode vir chegando, você conseguisse refletir em uma coisa. Nós, como seres que somos, não somos determinantes para Deus. Nós não somos soberanos sobre Deus, mas a mensagem do Natal e a mensagem de esperança de Natal é que Deus é o soberano. Portanto, que tal nos submetermos à vontade desse soberano? Que tal agirmos como Maria, santa mulher, exemplo para nós, determinante na história do cristianismo, firme como discípula aos pés do seu filho? Provavelmente uma das líderes silenciosas da igreja de Jerusalém, que era liderada pelo seu outro filho, Tiago.
Sim, filho de Maria. Maria não permaneceu virgem eternamente. Que tal imitarmos Maria como humana, submetendo-nos à vontade de Deus em nossa vida? Que tal isso ser uma decisão de fim de ano? Como será 2018 para você se Deus for soberano em sua vida em 2018? Ou deixa eu reformar a pergunta. Como será o seu 2018? Como será o final de 2017? Como será a sua vida se você se submeter à soberania de Deus, que vai acontecer, vai caminhar, vai andar? Como será o seu ano? Como será a sua vida? Porque nós somos mestres em apresentar a Deus circunstâncias nossas que são razão de a vontade dele não acontecer. Exatamente igual Maria. Nós apresentamos tudo o que nos acontece, as circunstâncias, as realidades, as nossas condições, sejam elas financeiras, sejam condições de vida, sejam condições de saúde, sejam condições empregatícias, matrimoniais e tantas condições, tantas circunstâncias, tantas vicissitudes. Que tal como Maria, nós colocarmos os nossos planos na mão dele e, em troca, pegarmos os planos dele e falarmos: tá, pai, tu sabes das minhas circunstâncias, análogo a eu sou virgem, ok? Ou com relação a Isabel, sou velha demais. Ou com relação a Zacarias, leia depois, antes dessa história de Maria. Ele riu, eu, pai, vai nada. E Deus, você vai ficar mudo até ter o filho, só para aprender a não rir. E tantas vezes nós rimos, porque nós olhamos para Deus e não, isso não vai acontecer nunca. Eu ter o apartamento que eu quero? Nunca. Eu conseguir ser pai ou mãe de acordo com a vontade de Deus? Não, é impossível. Você não sabe como meu pai foi. Eu buscar um relacionamento que não me abuse, mas sim me dignifique? Não, eu não tenho condição de ter um relacionamento assim. Eu fui abusado a minha vida toda. Se eu não tiver um relacionamento abusivo, eu não vou ter relacionamento nenhum. Eu viver a vontade de Deus, eu não tenho como, porque eu sou pecador. Deixa eu falar uma coisa para você. Desde o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, pecadores são usados por Deus, por vontade dele, para que a sua vontade soberana seja manifesta. Pecadores como Maria, pecadores como Isabel, pecadores como Zacarias, pecadores como José, pecadores como João Batista. Parece que Deus sempre usa pecadores para que a vontade dele seja manifesta. E aí, quando esses pecadores entram na corrente da vontade de Deus, coisas acontecem. Tipo, uma virgem pecadora por natureza conceber o Verbo encarnado. Com Maria eu aprendo que Deus pode fazer qualquer coisa usando pecadores. Portanto, você não pode limitar a ação de Deus através de você. Se Deus pôde fazer o seu filho encarnar através de uma mulher digna como Maria, mas pecadora por natureza, Deus pode fazer qualquer coisa através de você. Basta que você fique atento. Porque que ele vai fazer, ele vai. Talvez você esperneando, ou talvez você se rendendo e dizendo: eu sou teu servo, faça o que te apraz. A realidade é que Deus vai continuar usando pecadores. Essa é uma das mensagens de Natal. Deus vai continuar usando pecadores.
Deus vai continuar fazendo a sua vontade. E fazendo a sua vontade através de pecadores como eu e você. Que tal você pular na corrente dele? Esse é o desafio de Natal. Você canta essa oração com a gente? Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado, as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie, o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar em tua presença. Meu anseio é permanecer
estava pensando enquanto aguardava voltar aqui para as luzes ali atrás. E eu pensava em quem seria Maria se ela tivesse simplesmente, no mundo alternativo, entregue o seu filho para a adoção. Sabe? Naquele momento na Judéia era um momento de muita pobreza, muita dificuldade. Era um momento em que todas as circunstâncias diziam: não é um momento de ter filho agora. Você não tem onde colocar a cabeça, você não tem um marido, você não tem nada. E eu fiquei imaginando, imagina se ela tivesse dito: não dá para eu ter esse filho. Abortar não dava porque ela já tinha sido concebida pelo Espírito Santo. Se ela tentasse abortar, com toda certeza ela teria o filho. Então, aborto não estava no meio, mas ela poderia ter dado esse filho. E aí talvez nós teríamos mais uma santa no nosso panteão. Talvez não tivéssemos Aparecida, Conceição, Fátima e tantos outros nomes que se colocam para algumas imagens de Maria, mas talvez tivéssemos Raquel, Lia. Mas Maria resolveu, com as circunstâncias completamente contrárias a tudo que a sanidade diria faça, ela resolveu dizer: eu sou tua serva, faça de acordo com a tua vontade. Sabe o que eu vejo? A história de Maria foi marcada não só pela soberania de Deus, mas pela decisão dela de seguir a vontade de Deus. E é por isso que ela está na história como está. Como é que você tem escrito a sua história na soberania de Deus? Que a vontade dele vai ser feita. Mas existem formas de você participar ativamente da vontade dele ou de você se esquivar da vontade dele. E a vontade dele vai acontecer de qualquer forma. Que tal você participar da vontade dele? Essa é uma mensagem bem escondidinha em Maria. Talvez esse Natal seja um momento de você parar de dar chilique. Sabe, de espernear porque a vontade de Deus não é a vontade que você quer. Sabe aquele negócio de: mas Deus, eu tinha tantos outros planos. Não era esse o futuro que eu queria. Quem disse que eu queria ser mãe aos 14? Quem disse que eu queria ainda casar com José? Quem disse que eu queria ser mãe do Verbo encarnado? Tem tantas coisas na vontade de Deus que tantas vezes a nossa resposta é: mas eu não queria isso, Pai. Não é essa a minha vontade. Que tal mudarmos a nuance dessa resposta para a resposta de Maria? Simples, mas um atestado de fé tremendo. De: eu sou tua serva, faça de acordo com a tua vontade. Que isso seja o seu presente de Natal, a sua rendição a Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai, para nós é tão difícil compreendermos a tua vontade e entendermos os choques entre a tua vontade e a nossa. Obrigado por tu inspirares Lucas a registrar a tua vontade invadindo a vida da jovem Maria, enquanto Maria decide ser e agir como tua serva. Ajuda-nos a assim também vivermos. Ajuda-nos a celebrarmos a tua vontade em nossas vidas, mesmo quando as nossas circunstâncias não contribuírem para isso. Nós dependemos de ti para isso, Pai. E é em nome de Jesus que nós afirmamos isso a ti. Amém.